Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini e hoje daremos continuidade à Lei de Drogas. Já falamos anteriormente do caput do artigo 33, do parágrafo 1º, até mesmo do parágrafo 4º. Hoje falaremos sobre o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o artigo 34, que são o induzimento, instigação e auxílio ao uso de drogas, o crime de excedente eventual e o crime de maquinismos e outros objetos destinados ao tráfico. Comecemos pelo parágrafo 2º do artigo 33. Ele fala o seguinte: induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, pena, detenção de 1 ano a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Primeiro, devemos falar que isto não é tráfico de drogas, portanto não é equiparado a crime hediondo. Sobre os verbos, o que é induzir? É você criar a ideia para que alguém use a droga. O que é instigar? É você aumentar esta ideia que a pessoa já tem de usar a droga. E auxiliar é que você, por qualquer meio, ajude a pessoa a usar drogas. Sobre este crime, quando ele se consuma com o efetivo uso da droga daquela pessoa que você instigou, auxiliou ou induziu. Portanto, este crime ele só estará consumado se efetivamente a pessoa que foi instigada, induzida ou auxiliada utilize a droga. Este crime, em razão do informativo 649 do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.274 do Distrito Federal, lá no STF, que foi relator o ministro Aires Brito, fala que o crime do artigo 33, parágrafo 2º, ele só poderá ocorrer se for para pessoa determinada ou pessoas determinadas. Então, apenas se eu instigar, induzir ou auxiliar determinada ou determinadas pessoas. Se for o caso para pessoas indeterminadas, não haverá crime do parágrafo 2º do artigo 33. Exemplo, a Marcha da Maconha. Esta ADI que eu mencionei para vocês era o estudo, a análise se a Marcha da Maconha, quem participasse, cometeria o crime que estamos analisando. No julgamento, foi determinado que a Marcha da Maconha não é um ato que comete o crime previsto no artigo 33, parágrafo 2º, em razão da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação de pensamento, de comunicação e de informação. Portanto, em razão destas liberdades que são previstas na Constituição Federal, portanto, consequentes do princípio da dignidade humana e que pertencem ao rol de direitos individuais da Carta Magna, a Marcha da Maconha, ela não caracteriza um crime da lei de drogas. Por quê? Isso é muito importante, porque o induzimento, a instigação e o auxílio ao uso de drogas deve ser realizada para pessoas determinadas ou pessoa determinada. Se é uma manifestação para o público em geral, para pessoas indeterminadas, não há nenhum crime, respeitando-se os princípios da liberdade de expressão, da manifestação de pensamento, de comunicação e informação. O artigo 33, parágrafo 3º, é o crime de excedente eventual. Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Então, além desta punição, nós teremos a advertência, a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa do artigo 28. Como o parágrafo anterior, este parágrafo 3º do excedente eventual não é considerado tráfico, portanto não é equiparado a crime hediondo. Esta hipótese era porque aquele que consumia uma droga com uma pessoa de seu relacionamento, mesmo que de forma gratuita, para a jurisprudência majoritária antes do advento da Lei 11.343 de 2006,
que foi a Lei 6368 de 76, era o caso do tráfico, do artigo 12. Então, antes da lei de 2006, isto para a jurisprudência majoritária, você gratuitamente oferecer droga e consumir junto com pessoas do seu relacionamento era tráfico. Então havia uma punição muito mais dura para uma hipótese, neste caso, mais branda. Então foi criado esta figura do parágrafo 3º. Os requisitos cumulativos são oferta eventual da droga, que essa oferta seja gratuita, que a pessoa seja relacionada com o destinatário, portanto, aquele que oferece deve ter um relacionamento com o destinatário e que eles consumam juntos. Então, se houver o cumprimento destes 4 requisitos, será a figura do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343. Beleza? Portanto, se uma pessoa vê um colega ou um amigo, então ele já tem um relacionamento e eventualmente eles consomem drogas juntos, sem precisar um pagar a droga para o outro, o caso aqui do parágrafo 3º do artigo 33. Se descumprir qualquer um destes requisitos, pode-se adequar então ao artigo 33 caput, que aí será propriamente o tráfico. Agora o artigo 34, chamado de maquinismos e objetos destinados ao tráfico. Se fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haverá uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Este é um caso de tráfico, portanto, é equiparado a hediondo. Este tipo penal ele tem a finalidade para abarcar as outras hipóteses que não são previstas pelo artigo 33 caput. Portanto, se você tem o maquinário, mas não foi encontrado com a droga, mas estes objetos são utilizados para a produção de droga, será o artigo 34, lembrando que ele é equiparado a hediondo. Portanto, serve para que, se uma pessoa for encontrada sem a droga, mas com o maquinário, ele seja punido em razão do artigo 34. Aqui, o objeto material não é a droga. Se nós estávamos falando do artigo 33 caput, que era transportar droga, vender, expor à venda a droga em si, aqui nós estamos falando sobre maquinário ou outros objetos destinados à produção de droga. Então, se a polícia entra em um laboratório, encontra balança, outros maquinários para a produção de droga e não encontra a droga, então nós teremos a incidência do artigo 34 da Lei de Drogas. E aqui nós estamos falando de objeto para produção, não para o uso. Então, se for encontrado um cachimbo com uma pessoa, mas não tinha droga, você não pode puni-lo, porque aquele objeto é para uso da droga. Porém, se nós tivermos um objeto para produção de drogas, então será o caso do artigo 34. O artigo 63 da Lei de Drogas diz que, se houver a sentença condenatória, o juiz deve decretar o perdimento destes bens, destes maquinários e destes objetos para a produção de droga. Nós estamos falando de que se acha um local que tem maquinário ou objetos para a produção, mas não tem droga. Mas e se for encontrado junto com as máquinas a droga? O que acontecerá? Informativo 791 do STF, por exemplo, fala que será utilizado o princípio da consunção. Então, como o maquinário ele é um ato preparatório para o tráfico de drogas, então o crime de tráfico, que é o artigo 33 caput, absorve o artigo 34. Então, que fique claro, para o informativo 791 do STF, se for encontrado um maquinário, então uma balança de precisão, um alicate para a produção de cocaína,
e a cocaína, o artigo 33 caput vai absorver o artigo 34 e a pessoa só responderá unicamente pelo crime do artigo 33 caput. Nós também temos o informativo 531 da STJ, neste mesmo sentido, que fala que o ato preparatório, que é o maquinário, será absorvido pelo crime do artigo 33 caput. Porém, há uma hipótese do concurso de crimes neste caso. Quer dizer que a pessoa responderá tanto pelo artigo 33 caput em concurso material com o artigo 34 da Lei de Drogas. O próprio informativo 531 do STJ fala que se houver a droga e um maquinário que possa produzir muita, mas muita droga, portanto, em razão da autonomia do maquinário para produzir muita droga, a pessoa irá responder pelo crime do artigo 33 caput em concurso de crimes com o artigo 34 da Lei de Drogas. Isto quer dizer o quê? O que a jurisprudência está passando? É que o juiz, o magistrado, no caso concreto, ele deve analisar se haverá o princípio da consunção ou se haverá o concurso de crimes. Então, se a pessoa for encontrada com um maquinário e com uma quantidade de droga correspondente, haverá o princípio da consunção. Agora, se for encontrado uma quantidade de droga e um maquinário que pode produzir muita droga, que poderia haver, se não fosse encontrado ali naquele momento, produções e produções em massa da quantidade daquela droga, então poderá haver o concurso de crimes. Beleza? Então a própria jurisprudência, ela diz que ficará a critério do magistrado que analisa o fato concreto. Assim terminamos por hoje. Espero que tenha ficado bem claro. Na semana que vem falaremos sobre associação para o tráfico. Até mais.